Olá, tudo bem? No vídeo 1, integração Netbox com Ansible, eu mostrei como você cria um inventário dinâmico, que é uma maneira de você centralizar e documentar as informações da sua rede para ter uma consistência do que você trabalhar diretamente numa planilha ou qualquer outro tipo de dado que não traz uma centralização no seu ambiente de rede, não traz uma consistência. A plataforma Netbox foi instalada em Docker, que é uma instalação muito rápida. E agora, na parte 2, eu vou mostrar como que você popula o Netbox via Playbook em Ansible. Você pode popular essas informações do Netbox diretamente na aplicação, diretamente na GUI, porém, isso toma um tempo, existe uma sequência a ser criada, você precisa criar o site, você precisa criar Manufactory, você precisa criar a plataforma. Isso tudo na interface gráfica toma um tempo para cada dispositivo. É possível fazer de uma maneira muito rápida. Em segundos, você cadastrar elementos, popular esse netbox com elementos da sua rede para posteriormente você utilizar esses dados para automação na sua rede. Então é isso nesse vídeo. Fique até o final e vamos lá. Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar aqui a estrutura de diretórios, de arquivos criados. Dentro do diretório Ansible Part 2, é somente o que eu vou utilizar. Eu criei um diretório vars, e aí eu tenho Ansible CFG. Ansible CFG é o arquivo .ini do Ansible para apontar o inventário. Eu apontei o inventário netbox inventory.yaml, que é alguns parâmetros importantes para evitar problemas na hora de implementação, como a questão de checagem de chave e alguns avisos de versões anteriores de biblioteca. O importante é que, para execução da integração, ou seja, para popular o Netbox com o Ansible, para esse caso eu não preciso trabalhar com inventário, o Ansible não vai ler os arquivos de inventário. Por quê? Porque ele vai rodar isso localmente, como eu coloquei aqui. Quando eu defino hosts localhost, o Ansible entende que é para executar isso na máquina local, ou seja, no Ansible que está instalado no Control Node, que vai fazer uma integração via API com Netbox. Então, primeiramente, eu não tenho nenhum arquivo inventário aqui, esse arquivo netbox inventory.yaml. Então, esse arquivo eu até tirei para mostrar que funciona sem inventário, ele não passa nesse inventário. A partir do momento que você coloca localhost, ele executa localmente. Então, primeiro, dessa sequência de diretórios, o importante eu criei um diretório .vars, um diretório vars. Esse diretório vars é um diretório para variáveis no ambiente do Ansible. Nós temos três tipos de diretórios no Ansible, que é o grupo vars, host vars e vars. Grupo vars e host vars, ele automaticamente carrega no momento da leitura do inventário. Por que eu criei o diretório vars? Porque eu quero executar somente nesse playbook. O playbook, novamente, é uma sequência de plays. Play compõe de tasks que tem os módulos para executar essa automação, essa tarefa no dispositivo. Então, o módulo é um bloco de código, novamente, em Python, que o Ansible faz essa execução. No caso para dispositivos de rede, o Ansible ele faz a execução local, acessa o dispositivo via SSH e transporta comandos para o dispositivo específico, para aquele vendor específico. Então, por isso nós temos módulos desenvolvidos especificamente para cada vendor, como também módulos genéricos que podem ser utilizados para outras funções. Então, começando aqui pelo playbook, eu preciso somente do playbook.yaml, um diretório qualquer, e o Ansible CFG somente para apontar aqui o inventário, para não ter aviso e erros, e precisa ter pelo menos o Ansible.cfg. Quando eu vou para o playbook, eu tenho algumas informações aqui no playbook, e eu até separei a tela também em play1 underline data. O que é play1 underline data? Esse arquivo dentro de vars, de novo, são variáveis, são informações, né? O vars, o Ansible entende que são informações, são variáveis que eu posso trazer para o meu playbook. O que eu fiz? Eu preciso criar todas essas informações, por exemplo, matriz, dentro de um site, esses dois fabricantes, esses tipos de dispositivos. Se eu for criar isso diretamente no
Netbox, na aplicação do Netbox, eu preciso vir em cada um desses itens. Então, por exemplo, eu preciso vir aqui em device. Ele fala que para criar device eu preciso ter primeiro device role. E aqui eu já falei que existe uma sequência para ser criada aqui na aplicação, na GUI do Netbox. Então, primeiro você deveria criar manufacturing, depois de manufacturing você pode criar device types, depois de device types você pode criar devices. E antes disso você cria um site. Então, dentro de organization eu defino, organizo o meu ambiente com sites, que pode ser aí os sites do ambiente de rede, como que está organizado a estrutura de rede no seu ambiente. Então, isso tomaria tempo. Então, aqui eu vou até deletar, por exemplo. Isso tomaria tempo eu criar toda essa estrutura e depois para cada dispositivo, se eu vir em device, para cada dispositivo eu ter essa estrutura que é criação de dispositivo, site, location, manufacturing, type e endereçamento IP. Então eu posso criar um playbook em Ansible, que é esse playbook que eu rodo localmente no Ansible. Ele conversa via API com o Netbox e faz o cadastramento. Então para isso eu preciso primeiro dessa estrutura de Play1 Data, que é um YAML. YAML é um formato de representação de dados para estruturar e formatar os dados que a aplicação, nesse caso o Ansible, vai interagir. Então eu preciso ter uma maneira de representar os dados, uma maneira simples, de fácil leitura humana. Então o YAML é muito melhor aí que um XML, tem JSON e o próprio YAML, que é uma sintaxe simples. Você representa estrutura de dados texto, estrutura de dados números inteiros, estrutura de dados de dicionários, que é chave-valor, ou listas através do YAML. Então, por exemplo, aqui eu represento um arquivo YAML com esses 3 hífen, uma representação de um arquivo YAML, além da extensão .iml ou .iaml. Então, primeiramente, eu estou criando, isso aqui é uma estrutura de chave-valor, estou criando uma chave. Dentro dessa chave, eu estou colocando dicionários, em lista. Então, na verdade, aqui é uma estrutura que nós chamamos de estrutura aninhada. Eu tenho listas de dicionários, eu tenho dicionários dentro da estrutura de dados de lista. Então, isso eu defini aqui, por exemplo, para cada estrutura, site lista, nome matriz, outro nome filial. Poderia ter diversos nomes aqui para estar cadastrando, mas nesse caso eu vou considerar dois sites, 2 tipos de fabricantes, então aqui Arista e Cisco, e device types, que são o modelo. Existe toda uma documentação em GitHub também, que você já tem alguns device types pré-definidos de ambientes físicos, que você pode somente subir isso no próprio Netbox. Então aqui eu estou criando esses nomes, esses dados, eu crio de uma maneira fácil, consistente, para que eu traga aqui no meu playbook. Quando eu entro no playbook é um pouquinho diferente, eu não posso criar qualquer nome. Existem parâmetros dentro do módulo que precisam ser seguidos na documentação do próprio Ansible. Nesse caso aqui eu estou criando nomes que referenciam o meu dado para eu trazer isso no próprio playbook. Então, primeiramente eu criei tipos de dispositivos, eu criei device roles, eu criei plataformas, criei devices, todos esses estruturados na estrutura de dados de listas de dicionários, para eu percorrer isso no próprio playbook através da estrutura condicional. Então eu vou percorrer, fazer um loop nisso e cadastrar no próprio Netbox. Então eu tenho toda a estrutura. Eu criei aqui, são 4 elementos, são 6 elementos: roteador 1, roteador 2, roteador 3, 4, são roteadores da plataforma Cisco, são roteadores rodando aí uma imagem virtual, um Cisco IOL, iOS over Linux, poderia ser qualquer outro sistema operacional. E eu tenho Switch 1 e Switch 2, que é Arista. Então são também Virtual EOS. E todas essas funções, todos esses nomes para campos, eu defino aqui, são as variáveis. Então, de novo, dentro do diretório vars. Eu coloquei novamente no diretório vars porque o diretório vars eu especifico somente para esse playbook utilizar essa estrutura. No futuro, quando eu for trabalhar com os playbooks, eu utilizo toda a estrutura de group vars e host vars, que são uma estrutura organizada. Por exemplo, eu tenho um grupo de roteadores, eu coloco um arquivo YAML com routers, eu coloco um outro arquivo com switch.yaml, e aí dentro de host eu coloco o nome de cada um para trazer informação específica daquele dispositivo. Por exemplo, endereçamento loopback do dispositivo 1, endereçamento loopback do dispositivo 2. O Ansible ele consegue tratar isso através dessas variáveis do ambiente. Tá? Então, primeiro item no playbook é um play. Então, esse playbook tem somente um play. Eu criei um nome, isso aqui é uma descrição qualquer. Estou cadastrando o dispositivo no Netbox. Conexão local
quando eu falo conexão local, nem tudo aqui no Ansible é variável. Então aqui são chamados de palavras-chave do Ansible, são keywords, palavras-chave que o Ansible utiliza nesse playbook para montar essa estrutura, para a engine dele trabalhar. Então, no caso conexão, quando eu falo local, eu falo basicamente para o Ansible não tentar SSH, não tentar qualquer outro tipo de conexão. Então, local é para ele executar local nesse dispositivo. Hosts, localhost, de novo, quando eu coloco localhost, eu não vou rodar no inventário, não vou percorrer o inventário. GetterFacts sempre falso para dispositivos de rede, porque GetterFacts não é aplicável a dispositivos de rede. GetterFacts é uma maneira, são informações que o Ansible traz do dispositivo. Isso é aplicável a servidor. Então, no servidor Linux eu consigo trabalhar com GetterFacts, porque no servidor Linux eu tenho agente, que seria o próprio Python, rodando nesse servidor. Então, ele trabalha de uma maneira um pouco diferente da estrutura de dispositivos de rede, porque dispositivo de rede eu não tenho agente, eu não vou estar rodando um Python no dispositivo de rede. Então, eu rodo localmente, transformo isso em comandos daquele fabricante, acesso via SSH, executo. Quando eu trabalho com um servidor Linux, por exemplo, para Ansible, eu mando esse bloco, esse Python, para ser executado lá remotamente no dispositivo. Então, aí, nesse caso, GetterFacts sempre falso. Collections. Esse campo, essa keyword, essa palavra-chave, é para estruturar aqui o netbox.netbox, né, que seria o nome do módulo. Basicamente é para facilitar, para não precisar em cada task essa estrutura. Então, de uma maneira resumida, a estrutura eu tenho o play, dentro do play eu tenho as tasks. Tasks são tarefas que eu vou estar executando. Dentro de cada task eu tenho os módulos que vão ser executados para cada fabricante, para cada dispositivo, para cada tarefa. Então, o play, primeiro, o collection, né, para eu organizar, para não precisar colocar o nome do módulo completo. Eu teria que colocar netbox, ponto, netbox, para cada dispositivo, ponto, netbox, underline site. Esse seria o nome do módulo, netbox, underline site. Esse módulo é especificamente para criar, como o próprio nome diz, underline site, para criar site. Esse outro módulo é para criar manufacturing. Tudo isso da própria aplicação Netbox, como eu tenho também módulos para dispositivos Cisco, dispositivo Arista, dispositivo Juniper, Firewalls e diversos outros vendors no ambiente. Então, basicamente, essa estrutura de collections é para diminuir, deixar mais limpo, né, o teu playbook. Bom, quando eu vou para vars, eu defino vars underline files, aqui eu mostro o caminho. Eu preciso usar no YAML, né, toda a parte de indentação. O YAML trabalha com indentação, ou seja, eu preciso colocar esses espaços, né, para o Ansible entender uma indentação. Então aqui eu estou colocando uma estrutura de chave-valor, ou seja, chave collection, o valor uma lista com o item netbox. Quando eu coloco hífen é uma lista. Quando eu coloco 2 pontos aqui é chave-valor. Hífen é uma lista no Ansible, que equivale no Python aí uma lista, né, um array, alguma coisa assim. Então, var files eu defino em que lugar está os meus dados, as informações que eu vou utilizar para rodar nesse playbook. São as informações, são os valores que eu vou utilizar nesse playbook. Então, esse play1 underline data está no meu vars, que é esse arquivo todo que eu estruturei, uma estrutura para fazer toda a criação dos meus dados. Então aqui eu poderia, né, foram criados 6 elementos, poderia criar todos os elementos nessa estrutura. Isso é feito uma vez somente para você fazer o cadastramento dos seus dispositivos de uma maneira rápida. De novo, isso poderia ser feito na GUI do Netbox, porém demanda tempo, porque eu teria que entrar primeiro, criar um site, depois criar um site eu tenho que criar um manufacturer, depois criar um manufacturer eu crio device types, depois de criar um device types eu crio plataformas, device roles, e aí, no final, devices, e ele faz a amarração toda dessas informações. Depois eu tenho que criar interface, endereçamento IP, associar essas informações. Então, continuando meu playbook, a partir do momento eu já informei ao Ansible o caminho para buscar esses dados. Então, é no diretório vars-play_data.yaml. Claro que aqui eu estou executando no mesmo diretório, eu tenho que vir aqui dentro do diretório Ansible. Se eu der um ls, eu tenho arquivo CFG, playbook e vars. Eu preciso estar nesse diretório. Se eu for um outro diretório, eu preciso colocar o caminho de maneira correta.
Essa palavra, esse keyword, essa palavra-chave aqui do Ansible Model Defaults é para você passar alguns argumentos que são repetidos em cada módulo. Como eu trabalho essa comunicação via API, eu preciso passar sempre toda a parte de... Eu preciso passar qual que é o endereço API, o endpoint do Netbox e qual que é o token para fazer acesso ao Netbox via API. Por questões de segurança, geralmente não é interessante você fazer o cadastro, fazer o hardcode da parte de token aqui no seu playbook. Então, uma maneira fácil é você exportar, trabalhar com variáveis de ambiente, exportar isso para env, variáveis de ambiente, ou seja, somente na hora que você fez o acesso, né, a partir do momento aqui da máquina virtual, eu tenho essas variáveis disponíveis. Então, fica temporário. Tá? Eu tenho a função lookup, que é uma função que busca essa informação, seja externa ou seja interna, e manda para a variável, para o env do sistema operacional Linux. Tá? Então, para isso eu preciso exportar. Se eu vir aqui, eu preciso, no env, eu preciso ver esses dados. Eu já tenho cadastrado aqui, Netbox e o token, mas eu poderia muito bem exportar essas informações aqui no próprio Linux. Posso ver as informações do token, esse é o token, posso ver a URL que eu já exportei, então esse é minha API. O propósito desse módulo defaults é para cada vez que eu faço isso no módulo Netbox, eu entro com essas informações. Então, para cada informação, ele vai fazer via API essas requisições. Para isso, eu tenho também o grupo. O que quer dizer o grupo netbox.netbox.netbox? Cada grupo desse, então o nome completo aqui é netbox.netbox.manufacture seria para esse módulo. Para esse outro módulo seria device type. Para esse outro módulo seria netbox platform. Isso tudo tem na documentação do próprio Ansible, que eu vou mostrar aqui até agora para vocês. Documentação aqui, voltando à documentação do Netbox no Ansible. Então, simplesmente no Google digita Ansible Netbox. Você já tem acesso direto à documentação do Netbox no Ansible. Todos os módulos, conforme eu comentei, cada módulo, ele tem essa estrutura que é netbox.netbox e depois o nome do módulo específico, netbox underline aggregate módulo, netbox underline sites e assim por diante. Então são todas as funções permitidas para você criar via módulo Ansible no Netbox. Esse nome grupo, esse nome netbox.netbox é como se fosse um metadata que todo módulo do Ansible internamente, você pode buscar depois lá nos arquivos de configuração do próprio Ansible, nos módulos, nos plugins, que ele coloca que todo módulo que faz parte do Netbox, ele vai ter esse nome, netbox.netbox.netbox. Então, com isso, eu falo para cada módulo que faça essa comunicação, esse acesso, passa a API e passa o token. Porque senão, eu teria que vir em cada task e colocar essas informações de token e API. Tá? Então, isso aqui é para facilitar, deixar mais limpo. Bom, a partir daí, o último campo aqui, validate certs, é para não validar certificado aqui para o ambiente de laboratório. No ambiente de produção, claro, se você tem um certificado, valida o certificado aí trabalhando com HTTPS. Tá? Nesse caso aqui não precisa validar. Para ambiente de laboratório. Tasks. Então aqui é o nome da task, eu crio de novo um campo, um parâmetro aqui, nome. Esse nome pode ser qualquer nome, eu coloquei o nome criar sites. A partir daí, na próxima linha, eu já entro com o nome do módulo. Isso aqui é o nome do módulo. E aí eu passo os parâmetros do módulo. Isso aqui não é criado de maneira arbitrária, isso aqui é dentro da documentação do módulo, eu vou ter esses parâmetros. Então, por exemplo, parâmetro data, eu passo aqui site. Quando eu passo o site, eu estou falando, estou passando aqui, estou usando Jinja 2, ou seja, para buscar a informação dessa variável. Então, quando é feito isso, o Ansible ele faz o acesso. Então, nesse arquivo, ele vai buscar o site.list. Então, aqui eu falo para ele fazer um loop. Então, ele faz um loop no dado site list. Eu coloquei esse campo aqui, loop control, para ter mais controle e customização. Não precisava. Aqui é só para ter o nome da variável. Senão, se eu não colocar esse campo, eu teria o nome item, né? Teria uma variável temporária item para fazer o loop. Então, aqui eu faço loop control.
e eu defino o nome da variável site, por exemplo, para site, é o loop que ele vai fazer a interação. Então, eu defino isso e no próprio label eu também coloco o nome, o name. Quando eu falo site.name, eu começo a navegar na estrutura. Então, eu faço um loop dentro de site.lista, coloco essa primeira informação, que aqui é um primeiro dicionário, né? Vendo a estrutura, talvez no primeiro momento não é tão simples, mas a estrutura basicamente aqui é uma lista com 2 elementos. É uma lista de dicionários com 2 elementos. Então, se eu fosse trazer isso aqui para um Python, eu teria basicamente um dicionário. Então seria uma lista, né? Eu teria, por exemplo, em Python seria algo assim, uma lista. Eu teria, dentro dessa lista, eu teria nome, teria aqui matriz, que seria o valor, fazendo uma analogia com Python, tá? E depois eu teria outra chave, time zone, por exemplo, valor, e assim por diante. Então, isso aqui tudo seria, eu teria mais isso aqui tudo seria um dicionário, e depois eu teria um outro item da lista. Tudo isso seria um item da lista, tá? Então, existe uma iteração aqui, basicamente, esse loop eu entro no site.list, busco essa primeira informação e passo aqui para o data. Então, eu passo data, que é o nome do site. Então, site, eu passo aqui primeiro matriz e essas outras informações, tá? Eu passo primeiro somente o site.name, né? São essas informações. E aí eu sigo nesse loop, né? Então, por exemplo, aqui no loop eu coloco a variável site e o label para apresentar isso aqui no output, site.nome. Então, eu vou estar fazendo isso para todos os elementos. Eu busco essas informações, passo na primeira iteração, o Ansible cadastra, vou para o segundo, então eu vou cadastrar 2 sites, site matriz, site filial, lá no próprio Ansible, tá? Então aqui eu trago o dado do site, que é o loop temporário quando eu entro aqui nessa primeiro item da lista. E eu faço isso para manufacturers também. Manufacturers aqui, eu tenho o módulo Netbox Manufacturers, também o parâmetro data. Dentro do parâmetro data eu tenho o nome aqui da variável temporária do loop. Então eu tenho, por exemplo, manufacturers, ele entra em manufacturers, começa a correr essa lista. Então o primeiro da lista é arista, ele vai para manufacturer, que é o nome da lista. Então aqui manufacturer é essa variável temporária recebe arista, e aqui ele coloca lá no dado arista para manufacturer. O state sempre aqui presente é para, se o dado não existir, criar. Se você quer remover o dado absente, senão se o dado já estiver, ele não faz alteração nenhuma. Isso é uma das funções também do Ansible. E assim por diante, no device type, eu vou criando modelo. Novamente, eu faço a interação, faço o loop aqui em cima de device types, trago todos esses campos para serem preenchidos. Existem campos que são obrigatórios. Então, por exemplo, no device types eu preciso ter model, manufacturing e slug. Esses dados são obrigatórios. Você pode ver no próprio Netbox quais são os campos obrigatórios que você precisa passar. Então, todos aqui são os obrigatórios. Eu poderia passar, nesse caso do site, eu estou passando somente o nome. Tá? O time zone está aqui, mas eu não estou passando aqui o time zone. Né? Se eu fosse passar o time zone, eu teria que colocar aqui essa informação de time zone. Então, na verdade, esses dois campos, esse campo aqui, né, não está sendo utilizado. Aí segue o default. O default é ativo, né, mas não está sendo utilizado lá no Netbox. Então, no caso do dispositivo, eu estou passando primeiro, ele faz a iteração, ele entra aqui no loop. Então, device types vira device, ou seja, eu entro no primeiro item da lista, eu busco modelo, então, device type, que virou esse nome temporário da variável, ponto .model, ou seja, ele vai trazer Cisco IOL, manufacturer, ele vai trazer Cisco, slug, ele vai trazer Cisco IOL. Dessa maneira que ele vai cadastrar lá no Netbox. E eu sigo dessa maneira plataforma, sigo dessa maneira para device roles, que são todos os elementos. Quando eu venho aqui no próprio Netbox, por exemplo, device types, se eu vir em device types, ele vai reclamar agora porque não tem nenhum dispositivo. Ele pede primeiro para criar, eu tenho que criar manufacturing, tá? Então não vai dar para mostrar agora, mas eu já vou rodar o playbook para fazer esse cadastramento. Então, isso tudo é um cadastramento de maneira única. No primeiro momento parece um pouco complicado, mas isso é só
questão de entender a estrutura, entender aqui a estrutura YAML, a representação de dados, e a partir disso é uma repetição. Isso aqui todo é um play, segue a mesma estrutura, eu tenho a estrutura do play, aqui, a estrutura e descrição do play, que inclui as tasks. Dentro das tasks é uma repetição. Então vem um nome, uma descrição, nome do módulo, parâmetros que eu vou utilizar no módulo. Nome do módulo, parâmetros que eu vou utilizar no módulo. Loop control não são específicos do módulo, são parâmetros aí, são parâmetros globais, vamos dizer assim, do próprio Ansible, que eu consigo fazer loop na estrutura, são estruturas condicionais do Ansible, tá? Como também eu posso ter depois estrutura de when, ou seja, quando a variável tiver determinado valor, eu faço isso. E assim eu consigo fazer com Ansible. Claro que com Python, com outra linguagem de programação, você faz essas estruturas condicionais de uma maneira muito mais simples. Mas é possível no Ansible, você somente trabalhando com YAML, não estou utilizando nenhuma programação específica, fazendo um playbook para automação desses dispositivos. Para executar, para o cadastro desses dispositivos no NetBox, para executar, então de novo, o playbook eu preciso dentro do diretório, então nesse diretório eu preciso vir aqui no diretório, tá? Nesse diretório eu tenho nesse diretório eu tenho Ansible, tenho vars, dentro de vars dentro de vars eu tenho o diretório. Dentro de vars eu tenho o play1 data, que é a fonte de dados, e eu preciso executar o playbook. O playbook eu executo aqui em Ansible-playbook, playbook.1.name, que é o nome do playbook, que é aqui o nome do playbook. Eu executo esse playbook dentro do diretório que tem toda essa estrutura. Tem o vars e o Ansible vai se comunicar com o NetBox e fazer a inserção dos dados. Essa mensagem inicial é porque eu não estou com o inventário. De novo, eu falei que o Ansible no localhost não utiliza o inventário. Aqui já mostra os campos que eu defini, cadastrando dispositivo, que é lá no play, eu coloquei as informações, cadastrando dispositivo. Depois, na primeira task, criando sites no NetBox, criando manufacturers, criando dispositivos. Eu estou criando todos esses dispositivos lá no NetBox. Então, basicamente é muito rápido. Estão falando aí, talvez questão de segundo a minuto para fazer essa criação de todos os dispositivos. Estou criando interface, endereçamento IP, e esse é o propósito de eu alimentar esse NetBox, que é a minha fonte, da verdade, é o meu NSOT, para depois, na minha jornada de automação, utilizar essas informações para automatizar. Ou seja, eu utilizo um plugin que comunica com o inventário, que seria o NetBox. Eu falo para o Ansible que o meu inventário é um NetBox, consulto esses dispositivos através de algumas variáveis que eu vou definir para consultar, e a partir dali eu aplico a automação que eu quero fazer via Ansible. Então aqui todos os dispositivos foram. Se eu vir no próprio NetBox, eu tenho todos os dispositivos criados. De novo, R1, R2, R3, R4, S1, S2. Definir todos na matriz. Eu poderia, para algum elemento, colocar num outro site. Definir qual que é a função deles, core acesso, são todos aqueles dados que foram trazendo. Então, o role está dentro do device roles aqui, manufacturer está dentro de manufacturer. Para cada um, eu fui criando todos. Cisco, Arista, eu fui criando de maneira automatizada, ao invés de vir diretamente em cada uma dessas informações. Por exemplo, eu venho aqui device roles, crio acesso, eu teria que entrar aqui, criar, dar um add device e colocar, por exemplo, essa informação é obrigatória. Então aqui, obrigatório, eu só tenho site, preciso colocar qual site, teria que definir qual site, status por default é ativo. Então são campos que são obrigatórios. Conforme eu falei, por exemplo, no device types, eu tenho, se eu vir dar um add, eu tenho alguns campos obrigatórios. Em vermelho aqui são obrigatórios, ou seja, eu preciso passar o manufacturer lá no meu dado, o model, o slug. Então, para criar qualquer informação. Tem outras informações para qualquer device type. Para outras informações eu posso colocar padrão da plataforma, description, tags, altura,
do dispositivo, hack, sem hack, parte de Airflow e assim por diante. Mas tem alguns parâmetros que são obrigatórios. Voltando, eu criei novamente toda essa estrutura aqui com endereçamento. Então você pode ver que o endereçamento, na hora que eu abro o R1, eu já estou criando com endereçamento. Endereçamento já 92.168.100, que é o endereçamento da minha rede. Estou colocando o tipo de dispositivo, estou colocando algumas informações. Slug é uma identificação única, depois eu utilizo isso para automação. Interfaces, eu defino qual que é o nome da interface, estou definindo qual que é o nome da interface, defino o tipo da interface, endereçamento e assim por diante. Então, de novo, o Netbox ele é uma aplicação para centralização e documentação de informações, não é uma aplicação que vai fazer consulta na sua rede ou qualquer automação direta na sua rede, é uma aplicação para você ter uma fonte de verdade. Tá? É o nome chamado aí Source of Truth da sua rede, ou seja, uma solução NS-OT. Então, voltando para o código, muito simples, eu consegui fazer todo esse cadastramento, que você demoraria aí alguns minutos e dependendo até mais que isso, para fazer o cadastramento desses dispositivos no Netbox. Então, isso já trouxe duas coisas muito importantes. Primeiro, o inventário dinâmico, que é o Netbox, que eu tenho uma centralização. Segundo, eu posso cadastrar os dispositivos de maneira automatizada também, criando um playbook específico. E depois, agora, eu posso criar um outro playbook, ou um outro play, né? Eu posso vir aqui criar um outro play, ou separar, criar um outro playbook para minha automação. Por exemplo, acessar os dispositivos, trazer informações dos dispositivos, configurar os dispositivos, que isso vai ser na parte 3. Então, novamente, simples, Ansible sem muita complicação, sem linguagem de programação, somente conhecimento de YAML, você consegue automatizar e cadastrar muito simples os dispositivos na rede em cima do Netbox e também automatizar na sequência. Tá bom? Até a próxima. É isso por hoje.